De uma coisa eu sei: Jesus está na casa. Nós podemos adorar ao nome santo do Senhor, porque Ele se faz presente. Ele é o nosso Jeová Jireh, é o Deus que provém todas as coisas. É por causa dEle, é para Ele, é por Ele que nós estamos aqui hoje. Você pode aplaudir e você pode dar um brado de vitória. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus poderoso, poderoso na batalha. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Sem delongas, né? Sem delongas, porque eu estou aqui não era para isso, era para falar outra coisa. É nada, é para dizer que a doutora Juliana, eu gostaria de chamá-la Benaglia Guimarães, ela é a nossa psicóloga. Ela é do Anália Franco, gente, é para vocês saberem quem é ela, isso, vai dando glória. Ela é do Anália Franco, esposa do pastor André, mãe, uma das líderes. Mulher faz bastante coisa, né? Quantas de hoje aqui não tiveram que fazer uma logística para estar aqui hoje? Igual a nossa psicóloga, Ju. E ela vai falar um pouquinho aqui com a gente, né? Vamos orar. Estenda as tuas mãos para cá. Pai, nós te louvamos, te bendizemos e te exaltamos, Senhor. Senhor, fala conosco, ó Pai, através da tua filha, Pai, usa ela tremendamente, ó Deus, para trazer, ó Deus, aquilo, ó Deus, que ela já tem no coração dela, e faz transbordar, Senhor, da vida dela, Pai, sobre nós, esta manhã, e nós estamos aqui, ó Deus, como terra fértil, com o coração aberto, para receber e para aprender, em nome de Jesus, amém e amém, amém? Aplauda ao Senhor pela vida da Ju. Amém. Glória a Deus. Vou pedir para eles colocarem, eu preparei uns slides para nós aqui. Primeiro agradecer o convite. Vou contar para vocês quantas vezes eu imaginei, pensei, sonhei em estar aqui. Nunca. Nunca quis, nunca desejei, nunca pedi, nunca sonhei. Eu era aquela criança, aquela adolescente que ficava com dor de barriga quando tinha que fazer seminário. Se tremia inteira, esquecia, dava branco. Então, falar em público nunca foi uma habilidade, um talento. Mas Deus não pega aquele capacitado, né? E eu acho que o tema hoje da nossa conferência, ele não é por acaso, ele foi resposta de oração, fruto de jejum, de oração. E tem algo interessante que eu queria meditar antes da gente iniciar a palavra, que é a seguinte: transbordante. A palavra de Deus fala, em Lucas 6,32, que deem será dado a vocês uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Transbordante significa ultrapassa, extravasa, derrama. Para nós estarmos hoje transbordantes, sairmos daqui transbordantes, nós não podemos deixar brechas, vazios, espacinhos aqui. Por quê? Quando eu dou para alguém aquilo que não transborda de mim, eu tiro de mim. Quando eu tiro de mim, quem fica sem sou eu. Então, para eu dar, eu preciso me encher, recalcada. Sabe quando a gente pega aquele pote de café, põe o pote e faz assim, ó, para caber mais um pouquinho? É isso. Eu preciso acomodar, encher, não deixar nenhum espacinho, nenhum vazio, nenhum vácuo, nenhum ar dentro de mim, para que eu possa transbordar e contagiar quem está perto de mim. Amém? A cor azul também não é por acaso. A gente fala de cores, né? Hoje está na moda essa questão da imagem. Qual cor que combina comigo, qual a cor que não combina, qual a cor que me valoriza.
O céu combina com todos nós, amém? O azul tem que combinar com todos nós, tem que cair bem. E azul significa isso. Na psicologia das cores, o azul significa compromisso, calma, tranquilidade, leveza, mar, oceano. Olha que coisa incrível, né? E para isso, hoje nós vamos falar, como a Nádia aí me apresentou, psicóloga, vamos falar do tal de emoções. Vocês já ouviram falar? Conhecem? Como é que anda aí a mente, o coração e as emoções de vocês? A gente vai descobrir, espero, que ao final dessa mensagem, desse tempo juntas aqui, que vocês consigam pelo menos 1% a mais se conhecerem. Identificarem algo importante em vocês, que vocês entraram aqui hoje desconhecendo. Para isso, eu queria ler com vocês esse versículo, que diz o seguinte, em 1 Pedro 1, de 13 a 16. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês, quando Jesus Cristo for revelado como filhos obedientes. Não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Que coisa interessante, né? Hoje a gente vai fazer um exercício que eu acho que no nosso meio cristão temos muita dificuldade, que é demonizar a saúde mental. Espiritualizar todas as questões voltadas à saúde mental. E eu espero que ao final desse tempo juntas aqui, vocês consigam perceber que o diabo não cria absolutamente nada. Deus é criador de todas as coisas. Ele está no controle, comanda e controla todas as coisas. E hoje a gente vai entender, desmistificar, desconstruir essa ideia de que depressão é falta de Deus. Que ansiedade é porque eu não confio em Deus. Que eu estou doente porque eu não tenho feito minha parte com Deus. Guarda essas questões, guarda esses questionamentos se você se fez isso em algum momento da sua vida até aqui. Se você se culpou ou se sentiu pressionado por ter ansiedade, por ter vivido um quadro depressivo, por ter tido um quadro de pânico, e a culpa falou mais alto. Hoje a gente vai falar sobre isso. E para isso, eu queria... Pode trocar? Que a gente pudesse falar de 3 temas muito importantes aqui. O primeiro vai ser o cérebro e a mente, como ele funciona. Será que eles são a mesma coisa? Será que o meu cérebro e a minha mente funcionam da mesma forma? Eles são um só? Como que eles funcionam? Nós vamos também falar da saúde mental. Quem aqui consegue, com facilidade, nomear, identificar gatilhos e emoções? Falar de alegria é fácil, mas da inveja é difícil. Falar que eu senti medo, eu posso até ser acolhida, mas falar que eu estou com ciúmes é difícil. Percebe que tem sentimentos e emoções que ainda, século 21, é tabu? A gente falar de prazer gera um certo desconforto. Prazer de quê? Prazer em quê? Será que eu posso sentir prazer em tudo? Será que é saudável eu sentir prazer em tudo? E aí temos aí tantas e quantas coisas que a gente ouve ao longo desses anos nossos. E por último, nós vamos identificar
e cuidar desse adoecimento mental. Então, quem eu procuro? Por que eu procuro? Qual a área? Qual a especialidade? Como buscar orientação? Quem que pode me apoiar, me ajudar e me orientar nessa área? Certo? Gente, eu estava lendo um artigo para montar isso aqui. Antes da pandemia, até 2019, 13% da população sofria com algum transtorno mental. Transtorno mental, vamos desconstruir aqui. Ninguém está falando de loucura, maluquice ou doideira. Nós estamos falando de transtorno, algum desajuste, alguma disfunção. Depois da pandemia, esse número foi para 48%. Aí vocês vão me falar assim, mas é falta de Deus, as pessoas deixaram de ir para a igreja? Será que foi a situação que nós vivemos aí de tantas mortes, né? O que será que aconteceu? Por que esse evento específico foi um causador, um norteador de tantas doenças e de tantos transtornos mentais no dia de hoje? Pode trocar. Para isso, eu vou me apresentar rapidinho. Quem é essa pessoa aqui que vai falar para vocês, que está aqui falando tudo isso, né? A psicologia sempre foi um sonho, mas quando eu me formei, fiz magistério com 17 anos, era uma faculdade muito cara, que é a área da saúde, né? E eu não consegui, na época, fazer, já trabalhava em escola, então fui fazer pedagogia. Trabalhei aí 15 anos na área da educação, com sala de aula, me especializei em alfabetização. E aí fui morar em São Luís, no Maranhão. E lá, meus filhos eram pequenos, eu falei, não tenho com quem deixar, não conheço nada, vou voltar a estudar. E foi onde eu comecei a fazer a faculdade de psicologia. E uma primeira lição que eu deixo aqui, que eu vou compartilhar com vocês, é o seguinte: nesse dia de hoje, como experiência e testemunho de vida, não desista de um sonho que você tem. Porque nunca é tarde, você nunca é velha demais, nunca passou do tempo, porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Eu comecei a fazer a faculdade, uma faculdade longa, de 5 anos, e eu me perguntava muitas vezes o que eu estava fazendo ali, com a molecada de 17, 18 anos. E ali, comecei a fazer a faculdade e me questionava, porque a gente vai ficando mais madura, a gente vai ficando mais exigente, eu vou falar para vocês porque que isso acontece. E aí, ótimo, comecei a fazer a faculdade. 3º ano de faculdade, nós voltamos para São Paulo. Continuo, não continuo, termino, não termino, aquela incerteza que eu falo que é a bolsinha, a carteira inata da mulher, né? Insegurança, dúvidas, questões. Vamos terminar. E todos os dias pela manhã eu falava assim, meu Deus, o que eu estou fazendo? Uma faculdade dificílima, muito difícil, porque a gente estudava muito. Eu lembro que o primeiro livro que eu trouxe da faculdade, que era Introdução à Psicologia, era enorme. E meu filho falou assim para mim, nossa, mas se essa introdução, imagina a hora que chegar no meio. Né? Então, e eu falava, filho, é muito estudo, porque é mente, a gente estuda a mente e o comportamento humano. E eu lembro que na faculdade eu ouvia bastante assim, não investe na psicologia clínica, porque ela está fadada ao fracasso. A área nova hoje é psicologia do esporte, é psicologia da educação, é recursos humanos. Investe na área de coaching, profissional, mercado de trabalho, psicologia positiva e tantas áreas. Mas, como eu disse no início, Deus ele não está preso ao agora, a circunstância do momento. Quando eu vi isso, era 2015, 2016. Mal saberíamos que em 2020 viria uma pandemia. E eu nunca trabalhei tanto. Nunca pude ajudar tantas pessoas como nesse período de pandemia, porque uma das áreas que ficou extremamente necessária e efetiva foi a psicologia clínica, que precisava ajudar as pessoas em sofrimento e que a gente podia fazer isso online. Olha que incrível. Então, foi daí que começou esse amor à psicologia.
como foi apresentada aqui, sou esposa do pastor André, lá da Anália Franco. A psicologia era uma área que fazia falta, eu acho que faz falta para a gente que cuida de pessoas, até para identificar o que é físico, o que é emocional, o que é espiritual. Então, eu acho que a psicologia veio me dar mais instrumentos, mais recursos, mais condições de fazer essa separação, de selecionar todo esse cuidado com o outro. E foi daí que veio essa formação. Sou mãe da Giovana e do Samuel, 2 adolescentes maravilhosos, incríveis. Irmã de 4 meninas. Provavelmente, em algum momento, aí você já ouviu falar das Benáglias, do Anália, porque nós temos aí, estamos espalhadas por vários ministérios da igreja. Uma família extremamente aglutinada. Vocês já ouviram falar? Aquela que todo mundo cuida da vida um do outro, todo mundo sabe da vida do outro, todo mundo dá pitaco na vida do outro. A gente conversando de domingo, quem passa na rua fala que a gente está brigando. Essa é a nossa família. A gente fala assim mesmo, a gente se reúne assim mesmo, a gente briga e se ama muito. E essa é a nossa família, no qual eu faço parte e farei para toda a eternidade. Bom, esse é o esqueleto, né, o cenário no qual a gente vai conversar hoje. Espero conseguir ajudar vocês a esclarecer e ser objetiva naquilo que o Senhor tem para nós hoje. Para que a nossa mente possa ser hoje conhecida, apresentada, para que o meu espírito possa ser cheio na parte da tarde e eu sair daqui transbordante. Amém? Vamos lá, pode passar. Então, aqui eu trouxe slides bem didáticos, fofinhos, maravilhosos, para que vocês guardem, porque a nossa mente tem uma parte que ela é auditiva, tem uma parte que ela é física e tem uma parte que ela é sentida. Então, que eu consiga estimular em vocês hoje todas essas áreas da nossa mente, para que realmente você absorva aquilo que vai ser dito aqui. Certo? Então, olha só. Cérebro é um órgão que está lá no nosso corpo, extremamente importante, tem funções específicas de fazer funcionar todo o nosso corpo de maneira harmoniosa, de maneira coesa, de maneira funcional. Junto com esse cérebro, nós temos aí, eu coloquei essa imagem, metade cérebro, metade coração, porque é assim que ele funciona, ele não se desliga, ele não se desconecta, eles são conectados. Então, dentro desse cérebro, tem as nossas emoções, tem a nossa mente e tem os registros que nós adquirimos ao longo da vida, com as nossas memórias, fatos da nossa vida, pessoas, sentimentos, situações que nós vivemos. E aí, nesse gráfico que eu montei para vocês, é assim que hoje você é formada. Então, olha só, 1/3 da sua pessoa hoje é genético. Sabe aquele olho da mamãe, aquela cor do cabelo do papai, aquele jeito de andar? É do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, da sua genética aí, herança hereditária, todos. Outra parte, esse outro 1/3 dessa pizza aí, é o seu temperamento, a sua personalidade. Hoje está na moda, né, a gente falar aí dos coléricos, fleumáticos, melancólicos, né? Hoje esses testes a gente faz aí no Instagram. Não confiem, que não é assim que funciona. Tem uma ciência por trás, tem testes quantitativos e qualitativos para se descobrir esse temperamento. Então, não caiam nessa só com um quiz, vai dar o meu temperamento, tá? E junto com esse temperamento tem as personalidades que hoje eles estimam aí mais de 10, 12 tipos de personalidade. E a terceira e última parte, que eu diria que é uma parte muito importante na nossa formação de mente, pessoa e construção, é o ambiente em que eu vivo. A minha casa, o meu trabalho, a minha igreja, as pessoas com qual eu convivo, a sociedade, a cultura, o momento da história em que eu estou, a situação financeira do país,
as questões políticas no qual eu estou inserido. Então, essa é a formação hoje pessoa, ok? Então, essa é a pessoa que hoje está aí sentadinha. 3 partes. Pode passar. E aí, a gente tem aqui esse cérebro e essa mente funcionando nesse cenário, nesse contexto, certo? Então, eu tenho aí uma parte que funciona, a parte física, então meu coração precisa funcionar para que meus rins funcionem, para que eu ande, para que eu consiga manter o equilíbrio do meu corpo, para que eu consiga me alimentar, mastigar, piscar os olhos, engolir e tudo mais. E eu tenho a parte cognitiva e emocional, que é a parte que tem a ver com o que eu sinto, como eu aprendo, como eu absorvo, como é a minha interação com o outro, como que eu reajo em relação às situações do dia a dia. Essa é a parte aí. E nós temos aí, para que isso funcione, o nosso cérebro de forma ok, a configuração dele precisa estar em perfeito estado. Tanto todas essas funções físicas, como também as minhas questões emocionais. Elas não se separam. Apesar de eu colocar aqui, ó, uma parte mais cinzentinha e uma mais colorida, porque eu puxei a sardinha aqui para o meu lado, mas elas precisam estar conectadas. São diferentes, mas não funcionam separados, funcionam juntas, certo? E para cuidar desse cérebro aí, tão querido, tão especial e tão necessário, a gente tem muitos especialistas que fazem isso. Então, são neurologistas, nós temos aí neuropsicólogos, neuropsiquiatras, neurocientistas, os psiquiatras e os psicólogos. Eu vou explicar para vocês cada um deles depois de forma rápida, para vocês hoje saírem daqui muito bem informadas no quesito mente, saúde mental. Então, toda atividade do cérebro, toda, e aqui eu vou deixar já uma lição para vocês. Se você tem facilidade de guardar, de memorizar, guarda. Se não, anota. Se não, eu vou repetir para ficar guardado para você. Tudo, ouça bem, tudo que você se propõe a fazer, o seu cérebro entra e se compromete com 50% de energia. Vou dar um exemplo. A partir de segunda-feira eu vou para a academia. Começa a segunda-feira. Você levanta super disposta segunda-feira. Porque o seu cérebro está contribuindo. Porém, aquele ambiente lá que eu falei para vocês, já está condicionado dentro de nós. Então, o nosso cérebro faz o seguinte, no segundo dia. E aí? Estou dando a energia, vamos? Aí a gente faz o quê? Ai, nossa, mas o dia ontem foi tão difícil. Deixa para amanhã. Amanhã eu vou. Vou começar a fazer uma dieta. O primeiro dia a gente vai no sacolão, comprar tudo, faz o cardápio. O cérebro contribuindo com 50% dele. Ele te dá energia para fazer. Só que nós temos aprendido a lidar com um funcionamento que acho que vocês já ouviram falar, que é o de autossabotagem. A gente espera que o cérebro faça 100% dele, onde os outros 50% é a sua parte. Então, todos os dias, quando você levanta de manhã, tenha certeza que o seu cérebro contribui com você com 50% de energia. Só que os outros 50% você não está usando para nada. Então, se hoje as mudanças não acontecem na sua vida, as coisas não têm acontecido, 50% do processo seu de entrega, de disposição, não está acontecendo. Não culpe sua mente. Tem uma disposição sua. O que acontece? Ele dá os 50%, você não usa no segundo dia. No terceiro dia também não. No quarto também não. No quinto ele fala, não vou ficar perdendo cartucho aqui. Sinto muito, a hora que ela decidir de novo voltar para a academia, eu volto. E é assim que funciona.
Porque o nosso cérebro, ele é atemporal. Ele não sabe o que é hoje, o que é ontem, o que é amanhã. Ele é aquilo que eu estimulo. Quanto mais eu estimulo, quanto mais eu peço dele, mais ele me dá. Quanto menos, menos. Então, isso é algo importante que a gente precisa aprender da nossa mente. Então, segunda lição aqui para nós hoje. O nosso cérebro nos pede 3 coisas muito importantes: frequência, constância e rotina. Para você que não gosta de rotina, provavelmente sofre de ansiedade. Então, rotina ajuda meu cérebro a saber que eu preciso entregar 50% da minha energia todos os dias para dar conta daquela lista infinita de coisas que eu tenho para fazer. Agora, se eu levanto sem saber para onde eu vou, o que eu vou fazer, o que eu tenho para fazer, a ansiedade vai instaurar e eu vou explicar por quê. Rotina, frequência e constância. Não é a gente indo segunda-feira na academia que no dia seguinte eu vou me pesar e eu já perdi os quilos que eu queria. Eu preciso de constância, de frequência e de rotina. Amém? E agora, pode passar. Eu vou apresentar para vocês aqui o nosso cérebro. Olha que lindo. Maravilhoso, ele está fatiado ao meio. Para quem acha que psicologia é estudar bate-papo, aconselhamento e papo furado, errou. A gente faz neuroanatomia, a gente estuda a mente humana, a gente estuda o cérebro, a gente abre um cérebro bonito assim e vai ver toda essa parte de funcionamento dele da parte de dentro, porque as nossas emoções, sim, estão lá dentro. Certo? Então, ok. Observem aí que o nosso cérebro, eu vou me focar hoje na parte que convém aqui para nós, que é o tema em questão, que são as emoções, que é esse sistema límbico, que é esse anelzinho que vocês estão vendo ali. Estão vendo? Aquele laranja mais escuro. É aquela parte ali que é o nosso sistema límbico, que ele é responsável pelas nossas emoções. A gente chama na psicologia da parte do cérebro emocional. Então, é ali onde ficam as questões das emoções. E, gente, é tão interessante isso, que um cientista teólogo, neurocientista teólogo, essa semana, a gente vai estudando, vai pesquisando, aí a inteligência artificial vai selecionando o tema, né? Ele falou o quê? Que quando a gente ora, quando a gente se quebranta na presença de Deus, as ressonâncias magnéticas dessa área ficam muito mais elevadas e funcionam em muito mais rapidez. Olha que coisa incrível. Então, as nossas emoções, quando a gente ora, elas são ativadas, elas são acesas, elas são mobilizadas, elas são movimentadas e aceleradas. Então, porque nesse processo aí de emoções, o nosso cérebro também responde. Aí, gente, vou explicar para vocês o que acontece. Dentro desse sistema límbico, a gente tem ali embaixo as sinapses. Vocês já devem ter visto em alguma imagem aqueles neurônios que eles parecem tudo... eles parecem meio espermatozoides mesmo. É tudo uns fios, né, conduções elétricas, que eles fazem a comunicação entre um neurotransmissor e outro, entre uma região do neurônio e outra. Todo esse movimento acontece ali, naquele sistema límbico. E essas luzinhas que vocês estão vendo aí, esses pontinhos amarelos, que a gente chama de neurotransmissores, eles estão o tempo inteiro acontecendo no nosso cérebro. E esses neurotransmissores, o que são? São substâncias químicas. Então, são componentes que o nosso cérebro produz, estimula, para que a gente sinta, para que a gente
experimente as emoções. É nessa área aí. O que é importante eu entender? Para que esse cérebro, essas sinapses e toda essa função esteja acontecendo em perfeito estado, o meu cérebro precisa estar totalmente configurado. Ele precisa estar funcionando de forma saudável. O que acontece? Aqui vai uma outra lição, eu vou sinalizando as lições para vocês, para que vocês se atentem, de repente, a pontos muito importantes dessa mensagem hoje. O nosso cérebro, como eu disse, ele não consegue discernir o que é real e o que é imaginário. Ele só recebe. Então, vai uma lição aqui. Cuidado com o que você está colocando de fora para dentro do seu cérebro. Cuidado com aquilo que você tem visto, porque a palavra de Deus diz que os olhos são a janela da alma. Então, o que eu vejo é o que eu alimento meu cérebro e é o que está chegando lá. Atenção, porque esse cérebro desconfigura. Vou dar um exemplo. Pode não ser para todos, mas a gente assiste um filme de terror super assustador. Aquela cena super de medo. Aí alguém precisa levantar e pegar água. Todo mundo sabe que é mentira. E por que a gente sente medo? Porque o nosso cérebro não consegue discernir o que é real do que é imaginário. E aí eu preciso falar para o meu cérebro, é só um filme, tá tudo bem, eu vou acendendo todas as luzes para dizer para ele que eu não estou com medo, que é só um filme. Só que a gente tem engolido muita coisa através dos nossos olhos e chegando na nossa mente e desconfigurando o nosso cérebro, nossa mente e as nossas emoções. Atenção com o que você coloca para dentro do seu cérebro. Pode passar. E aí eu trouxe para vocês alguns vocês já devem aí de senso comum já conhecer, que são aí esses neurotransmissores, né, que são essas composições químicas que vocês já devem ter ouvido falar. Faz atividade física para estimular? Hã? Isso. Você está com a adrenalina lá em cima, né? A gente conhece esses hormônios aí, eles não são tão estranhos de nós, né? Mas eles são aí os neurotransmissores que são produzidos lá naquelas luzinhas que eu mostrei para vocês, na conexão, na comunicação do nosso cérebro. Então, eles são mensageiros. Eles mandam mensagens daquilo que eu estou absorvendo, daquilo que eu estou adquirindo, para mim conseguir lidar com o mundo aí fora e lidar com as coisas. Então, esses hormônios são responsáveis pelo quê? Pela minha sensação de euforia, sensação de dor, níveis de humor, regulação da ansiedade, memória, felicidade, luta e fuga, se eu estou em alguma situação de perigo, ele precisa ser ativado. O de recompensas e motivação. Esse é algo importante, que hoje a gente fala muito dessa geração de telas e vícios. Quando eu estou na tela do celular, no videogame, no computador, e fico horas ali no TikTok, no Instagram, ou em qualquer outra situação, essa dopamina, que é o hormônio do prazer, que é responsável por aqueles que são viciados em droga, vão estar sempre querendo produzir mais, porque me dá a sensação de prazer. Então eu falo que eu vou ficar 10 minutos no celular, quando eu vejo eu passei meia hora, 40 minutos e nem me dei conta, porque as sinapses estão aqui a todo vapor, recebendo dopamina, que delícia, e eu não quero parar. E para quem tem filho pequeno, adolescente, que a gente fala, sai do celular e vem jantar. A resposta que a gente tem, claro, mamãe, estou indo. Não. Eles ficam extremamente bravos, eles ficam extremamente nervosos, porque é como a gente arrancasse esse prazer daquele momento que eles estão ali recebendo. Cerebral.
Certo? Pode passar. E aí aqui, vou apresentar para vocês então, o que é emoção? Será que ela é tão vilã assim? Será que ela é cruel? Será que ela realmente é a culpada de tudo que eu tenho sentido? Para que servem essas emoções? As emoções são parte, respostas daquilo que a gente é. Então, as emoções, elas são necessárias e imprescindíveis para a nossa vida. Eu preciso sentir medo. Eu preciso sentir tristeza. Quem já assistiu ali o Divertidamente, eu vou apresentar algumas para vocês. Ele é sensacional, porque ele descreve isso. É uma mesa de comando de emoções que vão criar em nós memórias e que vão nos fazer quem eu sou hoje, amanhã e mais para frente. Então, as emoções são extremamente necessárias e precisam ser sentidas. O que acontece na maioria das vezes? A emoção, ela vem como um estado de alerta, para eu estar atento àquilo que eu senti. E por que será que eu senti? Qual a situação que está acontecendo aqui? O que precisa ser visto? O que precisa ser olhado? Elas não são vilãs. Elas são sinais de resposta de que alguma coisa está acontecendo, ou boa ou não. O que acontece na maioria das vezes e por que a gente tem vivido hoje esse adoecimento emocional tão grande? Porque hoje o que a gente tem sentido é o que a gente pensa, é o que vai me gerar um comportamento e esses vários comportamentos vão me gerar um hábito. Vou dar um exemplo. Sentir medo. Então, eu penso o seguinte, não sou capaz, não vou dar conta. O que eu faço? Não faço. E aí vem uma palavrinha que vocês também devem estar acostumados a ouvir, a tal da procrastinação. Porque, na verdade, a procrastinação é resposta de um sentimento que eu não acolhi, eu não entendi e eu não quero ver. Então, eu deixo para lá. Aí a atividade é difícil, eu não vou dar conta, eu tenho pouco tempo, e aí eu deixo para lá. E na maioria das vezes, a procrastinação se torna, assim, um pecado. Ouça isso que eu estou falando. Sim. Por quê? Porque eu vou ter que dar uma desculpa do porquê que eu não fiz. Eu vou ter que mentir, que não deu tempo, que eu não consegui. Ou eu vou ter que disfarçar, esconder, mascarar preguiça de não ter enfrentado aquele medo e aquela dificuldade em fazer. Então, emoções mal resolvidas levam ao pecado. Resolva, acolha, trate, para que você possa ter uma vida transbordante. Não mascare. A gente trata muito bem uma pressão alta, a gente trata muito bem um problema de pele, a gente trata muito bem uma queda de cabelo, mas não trata das emoções da mesma forma. Por quê? Elas não aparecem no raio-x, no ultrassom e na ressonância magnética. A gente consegue deixar ela escondidinha sem olhar. Mas elas estão aí. Pode passar. E aí eu trouxe para vocês algumas emoções. Vou começar pelas mais difíceis, que são essas 3 aí. Como eu falei, eu vou estimular para vocês a questão da mente aí, da imagem, para que vocês guardem, lembrem e aprendam. Né? Então, assim, temos aí a raiva, o medo e a tristeza. A raiva, gente, ela indica que algo não está bem. Que eu não estou conseguindo fazer alguma coisa. Eu estou com raiva. A palavra de Deus nos diz que ireis, mas não pequeis. A gente vai se irar. A questão é o que eu faço com essa ira. A gente vai sentir raiva. E o que eu vou fazer com isso? A questão é que a gente está tão habituado a falar assim, desde pequenininho para os nossos filhos, e crescer na cultura de engole o choro. Já passou. Seja forte. Ficar triste é feio. Está triste por quê? Você não tem nenhum motivo para estar triste. E aí a gente faz o quê?
só acolhe e aceita emoções boas, como se fosse possível descartar as más. Não é. Então, a raiva não é vilã, a questão é o que eu faço com ela. O problema é que eu não sei quando ela vem, não sei por que ela vem, e não sei o que eu faço com ela. Aí nós temos aí a tristeza, que é um estado de alerta, que na maioria das vezes significa um levantar de mãos e falar, preciso de ajuda. Estou sozinha, estou sem condições. Mas vivemos numa geração também, onde quanto menos eu preciso, melhor eu sou. Quanto mais autossuficiente eu sou, mais capacitada, melhor, mais nota 10 e jóia eu sou. Mas a palavra de Deus também diz que o choro pode durar uma noite, mas que a alegria vem pela manhã. Então nós vamos sim ter noites de tristeza, noite de choro, e que precisam ser entendidas, vistas, recebidas, acolhidas, para que a alegria venha pela manhã. Porque se eu não cuido, se eu não olho, se eu não trato, não vai ser. O choro pode durar uma noite. Esse choro vai durar muitas noites. Percebe que Deus é muito, 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 muito incrível, porque Ele nos dá saída e condições para tudo. Ele diz que a gente vai se irar. Ele diz que a gente vai ter noite de choro. Ele diz que a gente vai sentir emoções que não são as melhores a serem sentidas. Jesus chorou. Por que a gente fala para o nosso filho, engole o choro? Por que ele está com o joelho todo ralado, a gente dá um beijinho e fala, passou, 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 porque não é no seu. O dele continua doendo, o beijinho não passou coisa nenhuma. Então, assim, a gente precisa começar a entender as emoções e acolher de forma mais justa e gentil, porque o Senhor faz isso conosco. E a gente é cruel e mal conosco mesmo. E o medo é uma consciência de perigo, atenção, cuidado. Então, assim, ela tem uma função. Se eu não tiver medo, eu saio 3 horas da manhã na rua, falando no celular. Sem medo nenhum. Então, o medo é necessário. O medo, ele nos limita. O medo, ele nos dá atenção. E a palavra de Deus também tem. Para cada dia do ano nosso tem um não temas. 365 vezes. Porque nós vamos ter medo todo dia. Olha que coisa incrível. Você vai falar assim para mim, nossa, mas todo dia você tem medo de alguma coisa. Consulta aí seu dia de hoje. Estamos na metade dele, você já deve ter sentido medo de alguma coisa, até de chegar atrasada, eu de subir aqui, super, de não dar tempo, medo de tanta coisa que eu tenho para fazer, não vou dar conta. Entende que aí a gente vai entendendo qual é a disfunção, qual é o problema dessas emoções? Elas serem intensas e duradouras. Esse é o problema. Entende que o problema não é ter, não é sentir, mas é como que ela se manifesta em nós. Pode passar. E aí eu vou apresentar 3 questões para vocês sobre essas 3 emoções. A depressão é excesso de passado. Então, a depressão, na maioria das vezes, a gente fala num senso comum de uma tristeza profunda, mas não é. Se a gente lembrar das nossas aulas de geografia, lá, 3º, 4º ano, a depressão, o que é? Vem vindo, né, a parte ali da montanha, ela cai e ela continua. Então, a depressão, ela é uma queda de energia, queda de produtividade. Eu não sinto vontade, nem disposição, nem energia para fazer as coisas pelo qual eu preciso. Então, o que acontece? Com essa queda de produtividade, a serotonina, lembra aquele componente químico lá? Para de ser estimulado, para de ser produzido. Olha uma imagem de alguém que está em depressão e alguém normal. Olha o nível
de noradrenalina e serotonina que os meus neurotransmissores estão recebendo. Mostra para mim nessa imagem aqui, aonde está a falta de Deus. Aonde está aqui a culpa, porque sou eu que não dou conta de todas as coisas. Aonde realmente é demônio. Lembra que nós estamos num mundo caído. Sim. Então, aquele ambiente, aquele 1/3 que eu apresentei para vocês no comecinho, ele é de pressão, cobrança, mentira, engano. Com esse ambiente em que eu enfrento, as minhas emoções, o meu cérebro tem que dar conta de tudo isso. Meu cérebro não entende o que é real e o que é imaginário. Ele tem que lidar com todas essas questões, produzir essa substância química para que eu esteja saudável. Em algum momento, esse cérebro desconfigurou. Em algum momento, esse cérebro aqui deixou de produzir essas substâncias e essa falta de produtividade vem, esse sentimento de desesperança se instala e aí, com isso, eu vou me sentindo, me arrastando, carregada, sem vontade, sem disposição para nada. Qual que é o erro? É pensar nisso daqui como culpa e não como responsabilidade. É olhar para esse quadro, para essa situação, para a minha vida e falar, preciso de cuidados. Preciso buscar ajuda. E não é culpa minha, eu deixei de fazer, eu não fiz, sou eu que não estou, e eu não sei o quê. E aí tudo isso me leva cada vez mais para o buraco. E aí o que acontece? Naquele início que eu falei, como é que eu vou dar? Como é que eu vou transbordar? Como é que eu vou contagiar as pessoas que estão ao longo de mim se eu só estou trocando figurinha? Eu tiro um quadradinho meu que já está tão difícil aqui, que é o único que eu tenho, para dar para alguém da igreja, da minha casa, do meu trabalho, porque é o único que eu tenho. Não estou cheio, não estou transbordante. Eu só estou trocando. Ele me dá um quadradinho, eu dou outro, e a gente vai assim. E aí, pode passar. Aí o segundo, falamos do passado. Esse aqui também é super conhecido hoje, um tal de estresse. Vocês já ouviram falar? Lá em casa ninguém tem, nunca vi. Ninguém é estressado. Ninguém explode, ninguém grita, ninguém fica irritado, nada. Estresse o que é? Excesso de presente. Sobrecarga. Muita coisa. Exaustão. O que acontece? Quando a gente está nesse período aqui, a gente fica desconectado da gente mesmo. Então, a gente só vai fazendo, modo robotizado. Sabe assim? Vou fazendo. No fim do dia, nossa, você fez tal coisa? Nossa, não sei, peraí. Fiz? Não fiz? Nossa, eu já almocei? Nem lembrava que eu tinha almoçado. Muita coisa. E olha só como funciona o nosso cérebro. Naquela área que eu mostrei para vocês, um córtex aí pré-frontal com emoções, pensamentos, com tudo ok, funcionando em ótimo. E olha como ele funciona com estresse, totalmente descompensado. Gente, vocês vão ver que ao final dessa mensagem nossa aqui, muitas coisas são orgânicas e físicas também. Nós não podemos mistificar todas as coisas, espiritualizar algumas coisas que são físicas. É óbvio que o Senhor cura, é óbvio que Jesus tira a gente dessas situações, mas a gente precisa ter informação para saber cuidar. E aí o que acontece especificamente aqui, nesse excesso de presente? O cortisol, que é um hormônio do estresse, que ele precisa ser estimulado todos os dias quando a gente acorda. Ele é aquele que fala, levanta filha, vamos, que você tem louça, casa, filho, trabalho, uhul. Ele tem que estar lá estimulado. Ele começa a produzir de forma desenfreada, desacelerada, porque eu preciso dar mais do que eu dou conta. O que acontece? Cai a imunidade.
Aí mulheres têm o quê? Muito recorrente. Infecção urinária, gastrite, refluxo, enxaqueca, uma TPM descompensada. Por quê? Porque esse nível de cortisol, vamos colocar mensurado, que deveria produzir ali 50% para eu estar bem animada, ele está no 110. Todo dia eu pedindo mais do que ele consegue produzir. Eu adoeço. E aí eu não dou conta. E o terceiro e último, pode passar. A nossa ansiedade, que é o excesso de futuro. Dá uma olhada nessa imagem aí, né? De uma mente com crises e uma mente sem crises. Né? Então, assim, a palavra de Deus é muito clara quando fala que não andeis ansiosos por coisa alguma. Porém, o que acontece nesse estado aqui? É um estado de alerta que o nosso cérebro coloca. Lembrando que eu disse para vocês, ele não tem a relação do que é real e do que é imaginário. Então, eu lancei para ele uma situação que me deixa com medo. Quais são aí algumas situações que a nossa ansiedade tem? Mentira, exagero, tragédias, doenças, coisas que vão acontecer, que 99,9% das vezes não acontece. Mas o meu cérebro não entende, ele já está vivenciando aqui. Então, eu senti, eu pensei, eu tenho um comportamento ansioso. Qual? Começo a ficar agitado, começo a ficar irritado, começo a não dar conta das coisas, porque é excesso de futuro. Eu estou preocupado com uma coisa que não aconteceu e eu tenho que dar conta do hoje, das coisas que eu tenho que fazer hoje. E aí, com tudo isso, é a serotonina, que é o principal neurotransmissor na ansiedade, ele cai, deixa de produzir, fazer o papel dele, de mandar a mensagem, de estabilizar o meu humor, e aí ele começa a ficar ruim. E aí eu vou apresentar para vocês aqui uma medicação que é conhecida, chamada sertralina. Quem conhece, levanta a mão. É serotonina em comprimido. Então, também fica a dica aí para quem tem algumas ressalvas com relação à medicação, que na maioria das vezes, remédios antidepressivos, ansiolíticos, estabilizador de humor, na sua composição, grande parte deles tem esses neurotransmissores, que estão deixando de ser produzidos para o nosso cérebro e precisam ser estimulados de forma química. Certo? Então, a ansiedade é isso aqui. Eu acho que grande parte aí de vocês, em algum momento da vida, já teve, já sentiu. E aí, o que acontece? A gente mal consegue descrever o que sente, medo do quê, o porquê, o que eu estou sentindo, eu só sinto. Coração acelerado, sudorese, medo, boca seca, falo tudo enrolado. E eu tenho certeza que aquela situação que eu imaginei vai acontecer. E na maioria das vezes não acontece. Pode passar. E aí, eu trouxe para vocês aqui alguns tipos de ansiedade que a gente precisa conhecer a nível de informação, de instrução, para que a gente não use uma nomenclatura para misturar, confundir ou bagunçar a outra. Então, a gente tem aí o transtorno de pânico, que a pessoa tem um pânico que vai acontecer. A pessoa vai ser assaltada, vai ficar presa, alguém vai morrer, vai ser assaltado, vai ter um tiroteio. A pessoa tem certeza na mente que aquilo vai acontecer. E ela paralisa, trava. Nós temos aí a agorafobia, que são momentos específicos, então uma situação específica, na maioria das vezes, que vem de um transtorno pós-traumático. Então, vamos supor, a pessoa sofreu um acidente muito grave de carro, e aí ela tem que entrar no carro de novo. Ela tem, naquele momento, uma situação de crise de ansiedade, porque ela vai vivenciar na mente toda aquela situação. Lembrando que o nosso cérebro não entendeu que já foi. Quando eu ativo, ele sente tudo como se estivesse acontecendo naquela hora.
Por isso que eu fico ansioso, descompensado, desajustado. Aí nós temos as fobias, várias, de animais, de lugar fechado, de escuro e tantas outras. Temos a fobia social, que apesar de hoje a gente estar falando de muito mais relações sociais, a gente fala de as pessoas não quererem estar juntas, porque eu tenho que me expor, eu tenho que me colocar, eu tenho que estar. Temos a ansiedade generalizada, que é aquela que é a TAG, que é o tempo inteiro, em todo o tempo, tudo é motivo de ansiedade, tudo vai acontecer comigo, tem uma seta direcionada do céu, em neon, que tudo vai ser sobre mim, para mim, comigo. Essa é a ansiedade generalizada. Nós temos a ansiedade de separação, que na maioria das vezes essa é aquela que a criança sente quando a gente deixa eles na escola. Minha mãe não vai voltar, o que vai acontecer? Ela não vai chegar. Ou que a gente também sente quando os nossos filhos saem e não voltam. Sabe aquela, meu Deus, ele não chegou. Ele não atende o telefone. Ele não está aqui, o que está acontecendo? Isso é a ansiedade da separação, porque eu não vejo. Então, minha mente imagina. E o transtorno obsessivo compulsivo, que são os TOCs, que são rituais que eu preciso fazer para aliviar a ansiedade. Lavar 3 vezes a mão, virar a maçaneta, porque aí esse ritual, esse comportamento engana a minha mente, que se eu fizer, fulano não morre. Se eu lavar a mão com o sabonete Lux, provavelmente eu não vou ter Covid. São mentiras que a mente dá para que a gente consiga viver, sobreviver e estar ok. Tá cansativo, gente? Tá ok? Estou terminando. Tá tudo certo aí? Tá claro? Estão entendendo? Ótimo. Então, olha só. Na ansiedade aqui, para a gente encerrar o tema ansiedade, lembrar, são problemas imaginários com sofrimentos reais. Coisas que te preocupam, mas que nunca vão acontecer. Porém, que te atrapalham no hoje. Te paralisa, te impede de ter uma vida saudável. Então, eu vou dizer para vocês aqui aquela liçãozinha lá que eu vou dando para vocês aqui. O que eu não posso? Controlar o futuro. Me preparar para algo ruim que vai acontecer. E o que eu não posso? Controlar aquilo que eu estou vivendo hoje. O que eu posso, então? Soltar o controle e entregar para aquele que tem. Segundo ponto, a minha respiração eu tenho controle. A minha respiração eu consigo controlar. E ela oxigena esse cérebro que eu mostrei para vocês e ele estabiliza. Terceiro ponto que eu posso, mudar o foco. Eu estou focada nas coisas deste mundo, eu vou para as coisas que não são deste mundo, que essa não me traz dor. Eu foco na vida eterna. Eu foco naquilo que não me dá dor, cobrança e pressão. E que eu tenho que ser perfeita. E quarto e último, eu posso recomeçar todos os dias. Se eu não fui perfeita hoje, se eu não dei conta hoje, eu posso dar amanhã. Qual o motivo pelo qual eu preciso ficar ansioso? E aí, pode passar? Estou acabando. As 2 emoções aí, boas, gostosas, maravilhosas, e que essas acabam ficando tão pequenas, né? Tão minúsculas aí, perto daquilo que realmente o Senhor tem para nós. Como a gente minimiza, como a gente discrimina, como a gente descarta, como a gente despreza aquilo que realmente o Senhor nos deu. Olhando só realmente para o copo meio vazio, sempre. Né? E aí a gente tem a alegria e o afeto. Tem uma frase de um psicólogo que eu gosto muito, que ele fala assim, olha, nós poderíamos ser muito melhores se não quiséssemos ser tão bons. A gente quer tanto ser bom, que bom só pertence a Deus, que a gente esquece de ser melhor, todo dia um pouquinho mais. E com isso, a gente entra num nível de expectativa, a gente entra num nível de objetivos inalcançáveis, que eu nunca consigo sentir alegria. Eu nunca estou satisfeito com nada que eu conquistei hoje, agora. Eu sempre quero mais.
Sabe qual que é o problema do mundo de hoje? Comparação. O que é bom para ele tem que ser bom para mim. O que é felicidade para ele tem que ser bom para mim. O que é bonito para ele é bonito para mim. Não, Deus nos fez únicos, com identidades diferentes, especiais. Cada um é um. Parem de se comparar. Se a sua irmã, sua vizinha, sua amiga, a irmã da igreja dá conta, glória a Deus. Se ela trabalha, se ela serve 15 ministérios, se ela tem 850 atividades durante o dia, ela ganha muito melhor que eu. É ela. Eu preciso dar conta e prestar conta e ser feliz e alegre com aquela porção que o Senhor me deu hoje. E o afeto, que eu falo que ele modifica, a gente fala de memórias afetivas, nós estamos deixando essa emoção de ser estimulada, que é o afeto, o contato, o toque, o estar perto, o abraço. E agora, pode passar. Eu vou falar aí para vocês a questão gatilhos, né? Então, assim, o que acontece com essas emoções aí, quando elas são ativadas? Então, eu já identifiquei o que é medo, já identifiquei o que é tristeza, já identifiquei o que é raiva, já identifiquei aí toda a minha ansiedade, a depressão, o estresse. Mas por que isso acontece? Olha essa imagem. É quando um gatilho, alguma coisa acontece que ela é estimulada. Então, os gatilhos são memórias que a gente tem ao longo da vida, de criança até os dias de hoje, que em algum momento eu vivenciei, não olhei, não cuidei, não tratei, e ele está lá adormecido. E aí, em alguma situação semelhante, parecida que eu vou vivenciar no presente, me remete àquela emoção, estimula aquela sensação de rejeição, de não ser boa o suficiente, de não dar conta, de ter que sair daquela situação rápido, porque em algum momento me trouxe desconforto, e esse gatilho é apertado. E aí, com isso, quais são os gatilhos, na maioria das vezes, que a gente vivencia? Relações tóxicas. Eu não sei separar relações que me fazem mal e relações que me fazem bem. Vou dar uma dica para vocês. Você está junto com a pessoa, você tem que deixar de ser quem você é tóxica. Você tem que tomar cuidado com o que você fala, é tóxica. Você está preocupada com o que ela vai dizer sobre você, é tóxica. Gente, ouve bem essa lição que eu vou dar agora. Nós não precisamos estar preocupados com pessoas que nos perseguem, mas com as que nos distraem. Pessoas que nos distraem, nos tiram do foco. E elas chegam sorrateiras, elas não vêm fazendo barulho. Elas vêm de fininho, elas vêm silenciosas. E vão contaminando as nossas emoções, vão contaminando a nossa vida, vão contaminando as nossas emoções. E a gente não tem consciência na hora que chega lá na frente. Relacionamentos abusivos. Eu abro mão de mim para o bem-estar do outro. O importante é ele estar bem. Está tudo bem? Então está tudo bem. Isso acontece em casamento, com os filhos, no trabalho, na igreja. Sentir desconforto, sentir mal-estar, de estar fazendo algo, de estar recebendo. Atenção. É um gatilho importante que precisa ser visto. Temos as situações também de traumas e memórias. Não podemos deixar adormecidos, precisamos tratar, precisamos cuidar, precisamos olhar, acolher. Isso não é deixar de ser espiritual. Ao contrário, eu preciso limpar este vaso para que o Senhor entre e transborde. E as palavras, né? De opiniões, de validação, todas essas situações que a gente vivencia hoje. Eu vi um rapaz falando essa semana no Instagram que ele falava assim: hoje a gente edita vidas, porque a gente só põe no Instagram o que a gente quer mostrar que está tudo bem. Então a gente coloca foto que eu acho que vai gerar no outro uma sensação de que eu sou super feliz, satisfeita, capaz, profissional. Então eu edito a minha vida naquilo que eu quero mostrar, porque é o que me traz aprovação e validação. Mas não é o real.
Eu preciso viver a vida real, principalmente com o Senhor e com aqueles que eu convivo, as relações. E aí, por fim, pode passar? Eu vou agora aqui só mostrar para vocês, para a gente encerrar. Ok, Ju, beleza, entendi. Tô com as minhas emoções agora compreendidas, entendi que elas não são tão vilãs assim, elas precisam ser vividas, elas precisam ser conhecidas, elas precisam... Ok, o que eu faço, então, quando eu não me sentir bem, quando eu sentir que alguma coisa não está legal, o que fazer? Buscar ajuda. E aí nós temos aqui as duas linhas, né? Que é a psiquiatria e a psicologia. Psiquiatra, lição, não é médico de louco. Ele não trata doido, até porque o doido não toma remédio, não vai para o consultório, ele não conversa. Então, o psiquiatra é um médico especialista na saúde mental. Qual que é a diferença dele para o psicólogo? Ele tem CRM e pode medicar. O psicólogo não. Como funciona esse trabalho? Parceria, multidisciplinar. Ele medica e eu trato a condição. Eu estudo o terreno que adoeceu esse paciente, ele medica para estabilizar aqueles neurotransmissores e com a mente limpa, visão nítida, a gente estuda e recalcula a rota desse caminhar. Parceria, trabalho em conjunto. Sabe, ortopedista e fisioterapia? A mesma coisa na área mental. Um tratador e o outro vai trabalhar postura para corrigir e não ter mais dor. É a mesma coisa na saúde mental. Então, um medica e o outro trata. Na psicologia, mas eu não tenho problema, eu não preciso buscar psicólogo. Eu tenho certeza que hoje você ficou em dúvida qual é o seu temperamento, qual é o seu tipo de personalidade, quais são os gatilhos que te deixam tristes, ansiosas e preocupadas. O que de fato são pessoas tóxicas, será que eu tenho ou não tenho perto de mim? Então, se em alguma dessas perguntas hoje você ficou em dúvida, a psicologia é para você também. Hoje a gente vive numa cultura de apagar incêndio. A terapia é autoconhecimento. Eu ajudar a organizar a minha rotina, o que é saudável para mim, eu dizer não, os meus limites, eu reconhecer o que eu posso, o que eu não posso. Isso é psicologia. Conhecer a si mesmo. Ju, mas um psicólogo vai me aconselhar? Não. Se ele abrir a Bíblia com você, se ele abrir um Evangelho segundo o Espiritismo na sessão, se ele abrir um manual de qualquer coisa, sai. Ele não vai te aconselhar. Ele vai te ajudar a enxergar aquilo que você já vê, só que de forma nítida. Limpar o seu óculos. Só isso. O que eu sempre aconselho, vá sempre com indicação. Peça ajuda para alguém, para que essa pessoa te indique. Tá? Pode passar. E aí? Não, acho que esse já... Pode passar mais um? Acho que eu já falei em todos. E para finalizar, então, gente, para que possamos estar transbordantes, nós não podemos deixar de identificar aquilo que me adoece, olhar para dentro de mim, olhar para as questões que têm me tirado do centro da vontade de Deus, que também me leva a questões físicas, químicas, neurológicas e orgânicas. Eu preciso ter esse autoconhecimento, reconhecer os meus limites, do que eu sou capaz, do que eu não sou, porque o Senhor não nos cobra nada. O Senhor quer que nós vamos até Ele como estamos. Ele não pede capacitação, Ele não pede mestrado, doutorado, PhD naquilo que a gente está fazendo. Então, que a gente reconheça os nossos limites e que a gente cuide, né, para que a gente tenha a mente sã. Porque quase que todas as coisas, gente, presta atenção nisso que eu vou falar. Quase todas as coisas, todas as batalhas, todas, tanto positivas como negativas, tanto destrutivas como de forma boa para nós, ela sempre ganha na mente. A mente é sempre aquilo que nos conduz
para a gente conseguir esse sucesso e essa vida saudável. Então aí fica para vocês assim: as circunstâncias não te definem. O que você é hoje é porque Deus quer que você seja assim. Você não tem controle de todas as coisas e não é para ter, porque Ele tem o controle de todas as coisas. Aprenda a governar as suas emoções, os seus sentimentos, porque senão eles te governam. E se você precisar de ajuda, não seja orgulhosa, não fique relutando, nem deixando com que o inimigo te acuse de se sentir culpada por isso. Busque ajuda. Tenha uma mente sã, para que a gente possa viver momentos de glória, de majestade, do transbordar de Deus, para que quando eu possa me encher, eu alcance o outro, porque eu esteja cheia e não trocando figurinha. Amém? Vamos orar? Feche os olhos. Dê uma olhada aí para a sua mente, o seu coração agora. Senhor, nós queremos aqui, Pai, colocar diante de Ti as nossas mentes, as nossas emoções, o nosso coração, Senhor. Como é confuso, Deus, compreender, Deus, a sua maravilha no funcionamento neurológico, Deus. Como o Senhor é incrível, como o Senhor é criativo, detalhista, Senhor. Como Deus pode, uma área do nosso cérebro tão pequena para nós, às vezes tão insignificantes, Pai, nos levar para lugares tão tortuosos, tristes, de destruição de famílias, de destruição de relacionamentos, de destruição de relação contigo, Pai. Nós queremos aqui, Pai, nessa manhã te pedir, Senhor, tira as vendas dos nossos olhos, tira as escamas, Senhor, cai por terra, Senhor Deus, toda a falta de informação, para que nós venhamos ter sentimento de culpa, de que não estamos fazendo como deveríamos, porque realmente nunca vamos fazer e nunca vamos dar conta. Porque nós somos incapazes mesmo, nós somos falhos mesmo, Senhor. Mas nós somos tudo isso para que o Senhor se aperfeiçoe na nossa fraqueza. E não, Deus, para que a gente adoeça e adoeça quem está conosco. Cura, Deus, as nossas mentes nessa manhã, para que a gente não adoeça os nossos filhos, para que a gente não adoeça os nossos casamentos, os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos namorados, os nossos chefes, os nossos colegas de escola, professores, vizinhos, os nossos líderes, pastores, membros da nossa igreja, Pai. Cura a nossa mente, Senhor. Traz clareza, nitidez, Senhor, se houver alguém aqui que precisa de ajuda, Senhor. Sinaliza, Senhor, de forma audível, clara, estampada, Senhor, no coração dessa querida que está aqui, Senhor, nesta manhã. Que não venhamos mais viver debaixo da mentira e do engano, Senhor. Que a mente é falta de Ti, que é demônio, Senhor. Sim, nós vivemos num mundo caído. Nós vamos viver num mundo de engano, Senhor, de valores invertidos. Mas nós queremos uma mente sã nessa manhã. Uma mente saudável, que pensa, que tem estratégia, que decide, que define, que dá fruto. Uma mente, Senhor, que tem que estar pautada realmente nas coisas que estão no céu e não nessa terra. Uma mente, Senhor, que realmente não tem que estar preocupada em ser perfeita, porque não somos. Uma mente realmente, Senhor, que não temos que dar conta de todas as coisas, porque quando não damos conta, Senhor, é quando a gente experimenta a nossa incapacidade e necessidade da Sua autossuficiência, Pai. Não queremos e não podemos dar conta de todas as coisas. Nós queremos, Senhor Deus, nesta manhã, ter a nossa mente,
o nosso vaso, Senhor, limpo. Tira, Deus, qualquer coisa, qualquer acusação, Senhor Deus, qualquer trauma, qualquer situação de abuso, Pai, vivido por qualquer uma dessas mulheres nessa manhã. Limpa agora, Senhor Deus. Limpa, Senhor. Cura, traz perdão, Jesus. Nós não vivemos de passado. Nós não vamos, Senhor, nos alimentar de passado, de tristeza, de derrota, de acusação, Senhor. Porque o Senhor nos cura, nos curou e nos curará todos os dias, Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus, com que essas memórias, Deus, que alguma mulher tiver aqui de dor, de sofrimento, de rejeição, de abuso sexual, Senhor, de abuso psicológico, de abuso físico, de sentimento de rejeição, de sentimento, Senhor, de que você nunca ia ser nada, sentimento de que você não era capaz de chegar onde você chegou. O Senhor nesta manhã te diz, Ele diz aquilo que Ele diz sobre você e que é verdade. Você é filha dEle, cidadã do céu, filha querida, amada, filha que é assim, exatamente como você está, que Ele quer que você venha, com o coração cheio, desejoso, buscando do teu Espírito Santo. Esta filha que o Senhor quer. Ele não quer filhas perfeitas. Ele quer você, da forma como você é. Ele quer te usar, Ele quer te encher, Ele quer te transbordar nessa manhã. E não permita que ao sair daqui no fim deste dia, essa semente seja perdida, seja sufocada, seja lançada fora, que ela venha dar frutos, que ela venha encher, que ela venha transbordar, que ela venha, Senhor, impactar todos os que estiverem ao seu lado a partir de agora. É o que nós te pedimos, Senhor, confiando, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, incrível e amoroso, em nome de Jesus. Amém, irmãs? Você pode aplaudir ao Senhor de novo pela vida da Juliana. Nós queremos agradecer. Mais claro que isso, aprendemos, né? Agora tem coisa que a gente sabe que a gente pode pôr em prática, né? E o que você precisar, também peça ajuda. Amém? Nós queremos entregar uma lembrança do ministério e agradecer a Juliana. Amém? Glória a Deus. Juliana, Deus abençoe. Continue transbordando sobre a tua vida, viu? Te usando poderosamente, viu? Claro como água.